Deus, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, aleluia. Mateus capítulo 6, para nossa breve meditação, glória a Deus. Mateus capítulo 6, para nossa meditação nesta noite. Eu creio que o Senhor venha falar com vidas deste lugar. 6 e versículo 16. Mateus 6, versículo 16, para a nossa breve meditação. Quando você encontrar, você diz amém. Amém. Glória a Deus. Assim está escrito a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, diga quando jejuares, unge a tua cabeça, lavando o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E você diz amém. Glória a Deus. Levanta assim a tua mão para o alto mais uma vez. Senhor dos exércitos, meu Deus amado, Deus santo, poderoso, eu te peço que o Senhor venha falar a cada vida através da tua santa palavra nessa noite. Que cada palavra que sair da minha boca não seja o homem a falar, mas o Espírito Santo usando a vida do homem para falar a tua noiva, e que esta palavra venha surtir efeito na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, amados. Tem uma pessoa lá fora. Glória a Deus. Tem uma pessoa lá fora. Amados, podem tomar os vossos assentos. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor, amém? Queridos, o Senhor em Mateus capítulo 6, Ele vem trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas. Ele fala aos discípulos, e os seus discípulos provavelmente, e é a vontade do Senhor, que eles venham praticar o que o Senhor está falando. Mateus capítulo 6, amados irmãos, o Senhor vem falar sobre oração e jejum. O Senhor diz que quando nós for orar, nós venhamos fazer a determinada oração. Aí Ele nos dá o exemplo do Pai Nosso, mas não que nós venhamos fazer esta oração como uma reza, como muitos fazem. Quando vão orar, rezam o Pai Nosso. Não é uma oração para ser repetida constantemente, mas é uma oração modelo. Quando nós for orar, se humilhar diante do Deus que nós podemos chamar de Pai. Pai nosso que estais nos céus. E nós devemos olhar para Ele como santo. Jesus diz: santificado seja o teu nome e que venha o teu reino. É uma forma de submissão, é uma forma de se humilhar. Quando fores orar, se humilhar perante ao Senhor. Meus queridos, muitos nós fazemos orações ao Senhor, muitos nós fazemos petições ao Senhor, colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, nossos projetos, e apresentamos nossas causas impossíveis ao Senhor nas nossas orações. Mas existe uma chave, uma arma espiritual para ter uma oração efetiva, para ter uma oração eficaz, para que nós venhamos ter uma oração atendida, para que as nossas orações não sejam
atendida. Esta chave, esta arma, a qual o Senhor quer falar conosco nessa noite, se chama jejum. Que poucos querem ouvir, que poucos querem praticar. Há quem diga que não é necessário, porque o Senhor Jesus já pagou todo o preço. Para que se humilhar tanto? Para que pagar esse preço? Se o Senhor Jesus já pagou o preço, basta eu fazer um Pai Nosso, basta eu rezar 10 Pai. Não, amados, não é assim. Em toda a Bíblia nós vemos homens de oração fazendo a prática do jejum, para que as suas orações venham ser atendidas. O Senhor, amados irmãos, Ele não faz tantas exigências, não, mas é preciso nós se humilharmos perante ao Senhor. A oração, amados, ela o jejum, melhor dizendo, é uma oração silenciosa. Jejum nada mais é do que uma oração silenciosa. É quando nós fazemos jejum que a nossa oração ela tem eficácia, ela tem como eu posso, não que seja mais valorosa que outras, mas o Senhor atenta para as nossas orações. Quando nós usamos esta arma que pouco é usada no meio cristão, uma arma que poucos usam, chamada jejum. O cristão, amados irmãos, ele parou com essa prática. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento e olhar 2000 anos depois de Cristo, o como vem a cada dia diminuindo essa prática, o como a cada dia vem diminuindo esta pregação. Há quem não queira pregar, ninguém vai dar glória a Deus. Por que eu vou pregar, falar a respeito do jejum? Muitos não vão querer receber. Por que eu vou pregar a respeito do jejum? Basta eu fazer minha parte e praticar. Se eu sei que é certo e não compartilho, eu estou sendo omisso, e isso é um erro. Se eu sei que é certo, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que instruir os cristãos a voltarem com essa prática, a voltar com essa prática. Eu escrevi aqui para não anotar. O cristão que não jejuma, ele tem uma grande probabilidade de ser um cristão que não ora. Porque o cristão que leva uma vida de oração, o cristão que leva uma vida de intimidade com o Senhor, uma hora ou outra o Espírito Santo vai incomodar e diz: faz o jejum. Nem vai precisar o pastor subir no altar e proclamar o jejum em favor de uma causa, em favor de uma família que está precisando de uma cura, em favor de uma bênção, mas o Espírito Santo constante. Quem leva uma vida de oração sabe que precisa também levar uma vida de jejum. Se o cristão sabe que não ora, se o cristão sabe que orar é necessário e não ora, ele está pecando. Da mesma forma que ele sabe que é preciso jejuar e não jejuma, ele está negligenciando. É nesses momentos, é nessas pequenas coisas que o cristão vai esfriando na fé. Aparece uma adversidade, aparece uma luta, e ele não vai orar, ele vai murmurar. Dá uma guerra na sua casa, dá uma guerra na sua empresa, e ele não vai orar, ele vai murmurar. E às vezes até ora, mas a sua oração não está sendo respondida. Pratica um jejum para ver se a oração é respondida. Tenta fazer um momento de consagração com o Senhor para ver se Ele não manda a resposta do alto céu, para ver se essa guerra não cessa, para ver se esse levante não cai por
vida, mas estão abrindo mão destas práticas, orar e jejuar. Existe um ministério chamado metodista, e deste ministério o pastor não aceita alguém praticar da obra, alguém fazer parte da obra, sem que não venha ter uma vida de jejum, sem que não venha ter uma consagração. E naquela época, lá no século XVIII, onde esse ministério foi estabelecido, houve um grande movimento de um avivamento espiritual no país da Inglaterra, porque eles faziam ações sociais, eles saíam evangelizando, mas todos que faziam esse trabalho jejuavam e oravam. Como eu quero um avivamento na minha vida se eu não oro? Como eu quero um dom espiritual se eu não me consagro? Como eu quero ser usado por Deus se eu não pratico o jejum? Eu posso muito bem estudar teologia, eu posso muito bem ler vários livros, mas nenhuma sabedoria humana se compara com a sabedoria dada por Deus. Nenhuma sabedoria humana, eu repito, se compara com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. O propósito do jejum. Aqui vem o primeiro ponto. Qual o propósito do jejum? É uma forma, amados, apontada por Deus para nos humilharmos. É uma forma apontada por Deus para nos humilharmos. Deus, em vez ou outra, Ele falava aos seus servos para que viessem proclamar o jejum. Deus pedia isso ao seu povo. É uma forma de nós se humilhar, se rasgar perante o Senhor. Quando nós fazemos o jejum, nós estamos mortificando a nossa carne e alimentando o nosso espírito. Quando nós mortificamos a nossa carne, que é a maior barreira na vida do cristão, porque Paulo diz que há uma guerra. Entre quem é essa guerra? Entre homens? Não, entre a carne e o espírito. Quem é que vence? Aquele que eu mais o alimento. Quem você tem alimentado? A carne, o espírito? Quem você tem mais alimentado? A carne ou o espírito? Você pode estar estranhando a minha maneira de pregar hoje, mas eu não quero que você saia daqui pulando, se exaltando, mas eu quero que você saia daqui com a palavra de Deus, com um ensinamento da palavra do Senhor. Porque não adianta pular 2 horas, rodar 2 horas e amanhã alguém pergunta: qual foi a palavra? A pessoa: não sei, só sei que foi bom. Como muitos cultos tem por aí. Eu sou do manto, eu sou pentecostal, eu pulo, eu gosto de falar em mistério, mas o que me mantém de pé é a sã doutrina, é uma vida de oração, é a prática do jejum. A Bíblia diz, amado, que o primeiro pecado foi cometido por Lúcifer. Quando ele quis se exaltar. Lúcifer disse que eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Mas olha que pecado terrível. O primeiro pecado em todo o universo foi cometido por um anjo. Por quê? Ele não quis se humilhar, ele quis se exaltar. E tem muito cristão deixando de se humilhar e querendo ser exaltado. Tem muito cristão querendo ser aplaudido por homens, mas sem se humilhar no secreto diante do Senhor. Tem muito cristão renomado querendo ter o
quando for de jejuar, não faça como os hipócritas, mas faça em secreto. Eu não preciso estar dizendo que eu jejum. Eu não preciso dizer para o meu irmão: não, hoje eu estou de jejum, hoje eu estou me consagrando. É a Bíblia quem está dizendo, não sou eu. Quando for fazer isso, faz em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Quer ser abençoado por Deus? Se humilha no secreto. Quer ser exaltado no meio dos homens? Se humilha perante ao Deus dos deuses. Aonde? No secreto. Mas muitos hoje em dia vivem esse evangelho oba-oba, querendo estar em destaque, querendo ser o primeiro, querendo ser o maior, mas não se humilha, não tem uma vida de consagração. Mais uma vez eu anotei aqui: quando fores orar, amados, ore com humildade. Não precisa eu fazer uma oração, chegar diante do altar e dizer: Senhor meu Deus, aqui está o teu servo que é pastor, apóstolo. Não. Diante do Senhor somos todos servos. Diante do Deus dos deuses nós somos servos. Ele é Deus, nós é servo. Ele é Senhor, nós é servo. Diante do Senhor não tem esse negócio de cargo eclesiástico, não. O céu está aberto, disposto a responder a tua oração. Mas para que a tua oração venha a ser uma oração eficácia, tem que ter humilhação perante ao Senhor. Se humilhe. E quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz que aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor o exalta. Eu poderia aqui trazer alguns exemplos de como pessoas que jejuaram tiveram vitórias na sua vida, tiveram as suas conquistas, tiveram as suas guerras cessadas. A Bíblia diz, amado, lá em Lucas 14:11, Lucas 14:11, eu quero ler com você para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 14:11. Hoje o Senhor me trouxe para trazer um ensinamento. Graças a Deus. A chave hoje é a chave para uma oração efetiva. Lucas 14:11 diz assim: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória, Senhor Deus, tu é maravilhoso. Só que muita gente não entende esse versículo. Tem muitos que dizem assim: os humilhados. Não, está errado, isso não é bíblico. Está aqui o que é bíblico: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilha, esse sim é exaltado. E como é que eu me humilho? Exatamente dessa forma: oração, consagração e jejum. Oração, consagração e jejum. O inimigo das nossas almas que se exaltar foi humilhado. Mas contrapartida, olha que lindo, amado, pegue isso daqui. O inimigo das nossas almas que se exaltar foi humilhado. Contrapartida, a Bíblia diz em Filipenses 2:9 que Jesus, ele era Deus, mas ele se humilhou. Oh, glória! Ele era Deus, mas ele se humilhou. Aleluia! Tomando sobre si a forma humana. Aleluia! Vem comigo para a gente ler junto esta passagem em Filipenses capítulo 2. Hoje é bem devagar,
mas eu quero que você saia daqui com o ensinamento da parte do Senhor. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:9 diz assim: Satanás era anjo e ser igual a Deus, fui humilhado. Jesus era Deus, e olha o que ele fez. Por isso também Deus o exaltou. Vamos no 8. Achando no 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Oh glória! Satanás quer ser igual a Deus, foi humilhado, mas Jesus era Deus, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que levou ele a se humilhar tanto? Teve o seu nome exaltado, e tem um nome acima de todo o nome. Se humilhar para Deus não é em vão, porque tem gente que diz: jejuar não tem sentido. Para que tanta oração? Para que tanto jejum? Para que tanta consagração? Não precisa disso. Quer ter uma vida vitoriosa? Vai ser preciso fazer isso. Quer ter uma vida abençoada? Vai ser preciso fazer isso. Porque a Bíblia também diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer roubar a tua bênção. Ele quer destruir a tua bênção. Ele quer fazer com que a resposta do céu não chegue até você. Mas através dessa prática, a tua oração vai ter eficácia. Pastor, prova para nós. Tu falou, eu provo para você. Lembra de Daniel? Daniel estava orando, pedindo resposta do alto dos céus ao Senhor. Ele teve uma visão e queria uma resposta do Senhor, queria a revelação do Senhor. No mesmo dia que ele orou, o Senhor enviou Gabriel, o anjo mensageiro. Só que a Bíblia diz que quando Gabriel estava descendo, o príncipe da Pérsia, que está nos ares, impediu Gabriel de trazer a resposta. Quem é o príncipe da Pérsia? Um demônio, um principado, tem uma patente alta e impede de orações serem respondidas. No mesmo dia Deus enviou a resposta, mas ele foi impedido de trazer a resposta do Senhor. O que Daniel vai fazer? Ele vai parar de orar? O que Daniel vai fazer? Ele vai esperar o Senhor mandar a resposta? O que o Daniel vai fazer? Ele vai dizer: Deus não quer responder. O que Daniel vai fazer? Deus está em silêncio, para mim tudo bem. Não. A Bíblia diz que Daniel vai proclamar um jejum. E não é um jejum qualquer, amado. É preciso ter fé e coragem para fazer o que Daniel fez. A Bíblia diz que ele vai proclamar um jejum de 21 dias. E só vai se alimentar de legumes. A Bíblia diz, amado, que ele vai jejuar e orar 21 dias. Terminados 21 dias, depois desse jejum, depois da consagração, enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que o Senhor vai enviar outro anjo. Primeiro ele manda Gabriel. Para quem não sabe, Gabriel é um anjo mensageiro. Ele não sabe lutar, ele não sabe guerrear. É um anjo de recado do Senhor. Ele traz resposta, ele traz mensagem. Lembra quem apareceu para Maria? O anjo Gabriel. Lembra quem apareceu para Zacarias? O anjo Gabriel. Lembra quem apareceu quando Maria Madalena foi no túmulo de Jesus? Ele não estava lá? O anjo Gabriel. É um mensageiro. Agora, quando Deus quer mandar alguém para guerrear, ele manda Miguel. Oh glória! Ele enviou Miguel
precisamos de uma porta aberta, precisamos de uma cura, precisamos de uma libertação. Pega esse recado de Deus, ora e jejuma. O jejum tem poder. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Isaías que o jejum ele quebra todo jugo. Oh glória. Ele quebra todo jugo. Tem gente que faz jejum para ser abençoado, só que está fazendo de uma maneira errada. A bênção já foi liberada, só que às vezes ela está presa no mundo espiritual. E quando tu jejuma, tu quebra esse jugo. Quando tu jejuma, a guerra ela tem que cessar, ela tem que parar. Esse é o poder do jejum. Nós estamos terminando, mas nós vamos passear mais uma vez na Bíblia. E eu quero que você veja no livro que escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 4 e versículo 10. Pastor, deixa eu dar um testemunho. Capítulo 4 e versículo 10 de Tiago. Amados, olha o que diz a palavra do Senhor. Para que orar? Para que jejuar? Para que se humilhar? Olha o que diz o apóstolo Tiago: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Oh glória a Deus. Para que se humilhar tanto? Quer ser abençoado por Deus? Vai ser necessário a partir de hoje colocar isso em prática. Agora eu quero ler mais uma vez outro versículo, bem rápido. Salmo 35, versículo 13 diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o quê? Com jejum, e a minha oração voltava para o meu ser. O salmista está dizendo que quando a enfermidade atacava, a doença o atacava, as suas vestes eram saco, e ele humilhava a sua alma com jejum. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor vai trazer esses ensinamentos para nós. Para ter uma oração eficaz, a chave que você precisa receber hoje é essa. As tuas orações a partir de hoje vai ser mais fervorosa. As tuas orações você vai se assustar se no mesmo dia, no outro dia, você vai ter resposta do Senhor. O telefone vai tocar, Ele vai usar alguém para falar, Ele vai usar um pastor para pregar, mas você vai ter resposta de Deus. Você não vai ficar enganado. Quando, pastor? Quando levares uma vida de jejum e oração. A Bíblia diz, amado, que a Bíblia não existe uma história de um servo que ele vai proclamar o jejum. Ele vai maltratar o seu estômago. Ele decide fazer um jejum, e ele passa todo dia a caminho do seu trabalho por uma padaria. E pensa uma coisa difícil, é você rejeitar pela manhã um cafezinho quente, o glória, aquele pãozinho carioca. E ele passava perante esta padaria e ele sentia um aroma, talvez um pão, talvez um salgado. E quando ele passava, a sua barriga começava a falar. Porque eis um detalhe: quem te domina? A tua mente ou o teu estômago? O estômago fala, sabia?
Experimenta ficar com fome, como ele não fala. Ele vai clamar. Ele vai clamar. Experimenta passar 3 horas, 4 horas sem comer. Ele vai clamar. Mas aí é que está. Quem domina você? Teu estômago ou a tua mente? E ele diz: hoje eu não vou comer pela manhã. E assim ele fez. E eis que às toda manhã o seu estômago clamava. A cada hora falava. A cada hora pedia. A sua carne queria ser saciada, mas ele seguiu a sua mente. Ele seguiu a vontade do Espírito. O Espírito estava precisando de um alimento. Qual é o alimento do Espírito? Oração e jejum, acompanhado de leitura da palavra. Então ele, ao terminar o horário que ele estabeleceu de jejuar, eis que no outro dia, mais uma vez, ele vai proclamar outro jejum. Ele está falando para o seu estômago quem é que domina o corpo dele. Ele está falando para o seu estômago que ele não é dominado por ele. O servo não é ele, o servo é o estômago. E ele é dominado pela sua mente. Quem é que te domina? Seus desejos, suas vontades, ou a tua mente? O Espírito Santo. Para a gente terminar, eu quero trazer mais um exemplo de uma mulher chamada Esther, e você deve conhecer. A Bíblia diz que o povo hebreu tinha uma sentença sobre eles, porque o rei decidiu maltratar todos os hebreus. O rei Assuero daquela época, e a princesa era Esther. O rei recebeu algumas notícias ruins que os hebreus vinham fazendo, que os hebreus não queriam se humilhar, não queriam obedecer a ordem. Então ele vai decretar que todos os hebreus precisariam ser aniquilados. E Esther era hebreia. Para quem não sabe, o nome Esther, ela é uma tradução de Radassa, porque o nome Radassa é hebreu, mas ela, para se disfarçar, coloca o nome de Esther. E a Bíblia diz, amado, que para ela chegar até o rei, ela precisaria ser chamada, ela precisaria de um convite. Ninguém aparecia naquela época na presença do rei sem ser chamado. E ela precisaria pedir ao rei para que não fizesse isso, mostrar a verdade ao rei, o que realmente estava acontecendo. E o que ela vai fazer? Como ela vai chegar diante do rei se não é chamada? A Bíblia diz assim que há 30 dias ela não era chamada na presença do rei. Como é que eu vou até o rei? O que eu vou fazer para chegar até o rei? A Bíblia diz que ela vai proclamar um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber. Terminados os 3 dias de humilhação, ela vai à presença do rei. E a Bíblia diz que o rei precisaria levantar o seu cetro. Se ele levanta, ele aceita a presença. Se não, ele rejeita a presença. Então o rei aceita que Esther se aproxime e ele pergunta: o que és que tu queres? Me diga o que tu queres e eu te darei até metade do reino. Eu não sei se você pegou, amado, mas olha o poder desse jejum. O rei disse assim para ela: se tu quiser eu dou metade. Qual é o rei que dá metade do reino para outra pessoa? Oh, glória! Qual é o rei que dá metade das suas bênçãos do seu reinado para outra pessoa?
jejum tem um grande poder que poucos sabem. O jejum tem uma grande eficácia. Até hoje, o povo judeu, amado, eles, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão dos pecados, os judeus, aqueles que ainda não esperam a vinda do Messias, mas o Messias já veio, eles lêem o livro de Esther. Por conta dessa atitude dessa mulher. Para a gente encerrar, eu particularmente já obtive grandes vitórias através do jejum. Portas foram abertas através do jejum. Curas através do jejum. Libertação da minha vida foi através do jejum. Para que o Senhor venha me dar as santas revelações do alto, é preciso ter jejum. Coloque isso em prática. Talvez você esteja passando por uma guerra dentro da tua casa, no casamento. Talvez você esteja passando por dificuldade, com enfermidades assolando a tua família. Experimenta fazer o jejum. Como é que eu faço, pastor, o jejum? Me dá um exemplo aí. Existem alguns tipos de jejum: total, parcial e jejum se abstendo de algo que você tanto gosta. O total é sem comer e sem beber, e você determina a hora. Eu geralmente costumo à meia-noite abrir o propósito de jejum com o Senhor até tal hora do outro dia. Existe o jejum parcial, onde você pode consumir a água e você se abstém da comida sólida. Existe o jejum onde você se abstém de alguns alimentos. Daniel não quis comer da carne que o rei oferecia a outros deuses e se alimentou de legumes. Você conhece o seu corpo. Pastor, meu problema de saúde, eu não aguento passar 3 horas sem comer. Passa 2. Pastor, eu estou grávida, eu não consigo. Passa 1. Mas coloque isso em prática. Coloca isso em prática. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Você vai ter resposta da parte do Senhor. Portas vão se abrir, bênçãos vai chegar sobre a tua casa. Aquilo que está preso no mundo espiritual vai ter que desprender, porque o jejum quebra todo o jugo. Amém, amados? Você crê nessa palavra? Você crê que é Deus que está falando com você? Se coloca de pé para a gente encerrar, em nome de Jesus. Glória, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui quem está pregando nessa noite é alguém, amado, que passou 9 anos presos em vícios. 9 anos entre a adolescência e a juventude, preso no mundo das drogas. Mas eu lembro que quando eu aceitei Jesus, o Senhor levou o pastor, levantou uma campanha de 7 dias. Era 7 dias de oração à meia-noite. E eu peguei esta palavra e eu digo: eu vou ser liberto. E no meio da semana eu fazia os meus jejuns, fazia as minhas consagrações. E para onde agora do Senhor, amado, já vai fazer mais de 3 anos que eu não sei o que é usar drogas. Liberto pelo sangue do Senhor, liberto através da palavra, da oração e do jejum. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu acho que você já entendeu. Eu poderia dar outros exemplos de como eu consegui, como eu conquistei, como eu alcancei através do jejum. Mas eu acho que você já entendeu, né? Amém? Levanta-se a tua mão para o alto. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra.
porque a palavra, meu Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos, e ela, meu Deus amado e santo, ela pode discernir as intenções e os pensamentos do coração. Eu te peço, meu Deus amado, que esta palavra venha surgir efeito nas nossas vidas. Pai amado, santo e querido, esteja nos dando força para colocar isso em prática, meu Deus amado. Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus, vivemos os últimos dias, onde muitos estão esfriando na fé, e nós, Senhor da glória, queremos aumentar a nossa fé. Nós, Senhor da glória, queremos ser fortalecidos. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a nos fortalecer na caminhada cristã. E nós temos o entendimento que o Senhor fala conosco nessa noite, que é preciso voltar à prática do jejum. Em nome de Jesus, dá força ao teu filho. Em nome de Jesus, dá força à tua filha. Ousadia, porque é preciso ousadia para abrir propósitos de jejum. Em nome de Jesus, Senhor da glória, que nós venhamos colocar isso em prática, e que todo jugo seja despedaçado, e que tudo aquilo que está travando as nossas vidas venha destravar, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Oh glória, amém. Olha, nós já vamos daqui a pouco encerrar este maravilhoso e santo culto. Não queremos trocar, não queremos aí a rosa ungida, o sal grosso, o corredor de fogo, mas não é assim. A Bíblia não fala disso, não. A Bíblia fala de jejum e oração. Amém?